A ideologia que mais costumam mencionar é o fascismo. Bom, alguns me chamavam de fascismo, mas agora não estão chamando mais, já desistiram. Eles não têm a menor ideia do que é fascismo. Então, outro dia mesmo eu comentei, por volta de 1910, o cara que viria a ser o primeiro teórico fascista, Enrico Corradini, que era um sujeito de formação marxista, que vinha do sindicalismo revolucionário, tentou convencer os seus colegas sindicalistas de que a classe social não podia ser um sujeito da ação histórica em escala internacional. Coisa, aliás, que depois que você lê, você percebe que é óbvia, porque não existe o proletariado internacional. Só existe proletariado no quadro de cada nação. Não é isso? O fato de você ser um proletariado nessa nação não quer dizer que você seja um proletariado na outra nação. Então, o proletariado só existe em função do quadro social nacional. E ele não existe fora dali. Nunca existiu o proletariado internacional. E, inversamente, uma burguesia internacional existe. Por quê? Porque a burguesia investe em tudo quanto é lugar. E, como já disse o próprio Karl Marx, o capital não tem pátria. Então, o capital não tem pátria, mas o proletariado tem. Você veja, quando houve a Guerra de 14, os comunistas levaram um baita de um susto, porque eles acreditavam que o proletariado internacional, fosse lá o que fosse, ia se voltar contra os seus patrões e seus governantes burgueses e lutar contra a guerra, e lutar no fronte pacifista. E o que aconteceu? Exatamente o contrário. Nenhuma classe social teve tanto entusiasmo belicoso na guerra quanto o proletariado. Os comunistas ficaram tudo... Eles nos traíram, eles nos abandonaram. Começaram toda a choradeira. Só que o Enrico Corradini já tinha avisado 4 anos antes. Não existe proletariado internacional. Então, nós temos que reformar o movimento revolucionário, colocando, em lugar do proletariado contra a burguesia, nós temos que colocar nações proletárias contra nações burguesas. Sabe quem veio adotar essa estratégia depois? Depois da guerra, Stalin. Stalin, quando inventou a doutrina terceiro-mundista, era isso, eram as nações atrasadas contra as nações adiantadas, as nações proletárias contra as nações burguesas. Enquanto isso, aí o fascismo já nem existia mais, já tinha acabado. Tá certo? Mas esta política, as nações proletárias contra as nações burguesas, isto é o fascismo. Foi isto na sua origem, foi isso no seu desenvolvimento e foi isso no seu fim. E o Stalin, muito espertamente, roubou a bandeira dos fascistas e o fez com muito sucesso, porque a noção de nações pobres contra nações ricas, ela, de certo modo, ela é óbvia. Não é isso? Então, ademais, através do fenômeno chamado governo, uma nação em si tem muito mais unidade do que uma classe. Uma classe social não tem unidade nenhuma. Você precisaria organizar o proletariado. Você tem que fazer os comitês de fábrica, juntar, vota, elege o representante aqui elege o representante municipal, daí vai para o representante estadual. É um negócio complicado para caramba. Você tem que criar uma espécie de estrutura governamental dentro da classe para que ela tenha uma unidade de ação. Ora, essa unidade as nações já têm prontas há quanto tempo? Elas têm um governo. Então, através do governo, a atitude da nação, seja proletária, seja burguesa, é fácil de você expressar. Não é isso? Qualquer negociação internacional, o cara da nação pobre chega para o outro e fala: pô, você está nos explorando, está acabando, você leva a nossa matéria-prima e nos vende porcaria a altíssimo preço. É um discurso muito simples. Ao passo que o discurso do proletariado contra a burguesia, ele só pode levar a uma coisa: a destruição do capitalismo e a implantação do regime socialista. Mas o regime socialista, nós já vimos, ele é impossível. Porque, já dizia Ludwig von Mises, sem mercado as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem preço, não tem economia planejada. Se não tem economia planejada, não tem socialismo nenhum. Então, o único socialismo que existe é o socialismo meia-bomba, que combina o poder do Estado com o poder de meia dúzia de grupos megabilionários. O que é isso aí? É economia fascista. É o que Mussolini propunha, meu Deus do céu. E é o que todos os países socialistas fazem. Por que os caras falam tão mal do fascismo? Para esconder que roubaram o plano do fascismo. Toda a merda que o socialismo internacional está fazendo no mundo é fascista.
O Lula, veja, o Lula não diz que ele é um herdeiro ideológico do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi o único governo fascista que nós tivemos. Fascista, corporativista. Veja, é o cara que criou o capitalismo nacional com o dinheiro do Estado e manteve o controle sobre o capitalismo. Então, o capitalismo sob controle do Estado, mas ao mesmo tempo livre para ganhar dinheiro. Exatamente como tem na China. O que é o regime econômico chinês? Economia fascista. É? Então, de que raio os caras estão falando? Eles usam a palavra fascismo não no sentido científico que os historiadores conhecem, e eu posso citar aqui dezenas de historiadores que explicam a coisa exatamente do jeito que eu estou dizendo, inclusive o maior deles, que é o James Gregor, e os dois maiores é o Zev Sternhell, que é de Israel, e o James Gregor, que é um italiano, imigrante italiano nos Estados Unidos. Esses são os dois maiores historiadores do fascismo. E também o Emílio Gentili, e tem muitos outros. Todos estão explicando assim, meu Deus do céu. Agora, o que esse pessoal usa o termo fascista é no sentido que a propaganda soviética deu ao termo. E o que a propaganda soviética faz? Toda vez que ela quer destruir um companheiro, um concorrente, ela o acusa de ser um agente do imperialismo, um agente do capitalismo. O que fizeram com Trotsky, meu Deus? De que o Stalin acusava Trotsky? Ele é um agente imperialista. De que o Fidel Castro acusava os companheiros de revolução dele, que ele mandou fuzilar? São agentes do imperialismo, e assim por diante. Então, o fascismo também virou agente do imperialismo, meu Deus do céu. O fascismo estava inventando uma revolução mundial contra a plutocracia capitalista e inventando a revolução muito mais eficiente do que os soviéticos tinham inventado. É isso que ele estava fazendo. Como é que ele poderia ser um agente do capitalismo? Você veja, na Alemanha, por exemplo, que já nem é mais o caso típico, a Alemanha não é exatamente o fascismo de Mussolini, era uma outra coisa. Os grandes capitalistas só passaram a apoiar o Hitler depois que ele subiu ao poder. Sabiam disso? Antes eles não deram um tostão ao partido nazista. Hoje, isso aí está mais do que esclarecido. Agora, depois que o cara subiu no poder, até capitalistas da América começaram a dar dinheiro pro cara. Everybody loves a winner, né? Então, o cara subiu no poder, ele é o gostosão. Vamos puxar o saco. Vamos investir nele, porque a gente ganha dinheiro. Então, o fascismo, tal como inventado pela propaganda soviética, se destinou a isso, vamos dizer, a roubar a estratégia fascista, sem dar o nome do inventor, e se destinava a ocultar a colaboração que a União Soviética teve com o governo nazista muito antes do pacto Ribbentrop-Molotov. Já desde a década de 20, eles previam que a Alemanha ia se tornar um poder revolucionário que invadia a Europa toda. Então, o que eles fizeram? A Alemanha estava proibida de ter um exército. Então, eles forneceram espaço dentro da União Soviética, armas e ajuda financeira para que a Alemanha montasse o seu exército ali, escondido do mundo. Ao mesmo tempo, fazia mal propaganda antinazista na França, na Inglaterra, para enganar trouxa. E até hoje, esse slogan de propaganda soviética, um dos mais bobos que já se inventaram, é assimilar, aceito por toda a academia brasileira e por toda a mídia. E usam fascismo como insulto. Para falar justamente de pessoas que estão falando contra tudo isso. O que você acha da teoria de nações proletárias contra nações burguesas? Eu acho um crime. Eu acho uma loucura e um crime. Tanto que, do que deu isso? Deu uma guerra mundial, porra. Será que eu vou achar linda essa doutrina? Então, seja na boca do Mussolini, seja na boca do Stalin, essa é uma das ideias mais criminosas que alguém já teve. Você joga nações contra nações, o que acontece? Guerra, porra. Não precisa ser muito esperto para entender isso. Então, veja, quando houve o massacre em Ruanda, a conversa era a mesma. Você tem as tribos são nações, então você tem a nação rica e a nação pobre. A nação rica está oprimindo a pobre, então os pobres têm que ir lá matar os ricos. Isso foi o genocídio de Ruanda. Então, jogar nações contra nações, ou tribos contra tribos, é provocar guerra. Então, nenhuma pessoa decente pode ser a favor disso. Mesmo que um país esteja na maior pindaíba, você não pode sugerir que o seu país se levante
com um discurso bélico contra o país mais rico. Você não pode fazer isso. Né? Isso aí você está instigando guerra mesmo. Ou guerra civil, ou guerra no sentido estrito. Né? Então, os caras que pregam isso são genocidas. E o camarada que usa fascismo como rótulo de direitismo, ele está facilitando o trabalho do genocídio, meu Deus do céu. Só que não sabe. Né? Mas eu conheço que os jornalistas brasileiros são como o Johnny English, né? Personagem do Rowan Atkinson. Né? Ele não sabe o que é o medo, ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe nada. Os caras são assim. Eu desafio qualquer chefe de redação a discutir qualquer desses assuntos comigo. Todos os intelectuais e professores de esquerda que vieram discutir comigo saíram de quatro chamando mamãe. Né? Paulo Café, Leandro Conder, Carlos Delcio Coutinho, né? Aquele pessoal do tempo do imbecil coletivo, saiu todo mundo rastejando, né? Chamando mamãe, pedindo chupeta, porra. Por quê? Porque não sabem nada. Não são intelectuais, não são professores, são vigaristas. São farsantes. Eles têm a pose apenas. Baseado no quê? No apoio do grupo.